Gravando aula 14, Ética e Psicanálise, grupo 8. Então, nós vamos falar de algo muito importante na vida das pessoas e que é bastante sério. E aí está esse recadinho que é necessário cuidar da ética para não anestesiar a nossa mente. Nós podemos pensar que tudo é normal, mas também podemos perguntar, o que é normal ou anormal? Então, o que é normal são normas, e anormal fora das normas. Então, nós vamos entender as normas da filosofia e da moral para entrar, portanto, nas normas da ética psicanalítica. Esse é um quadro que ninguém conhece, né? Essa confusão que está aí, corrupção, honestidade, ética, a falsidade que existe, aqueles que falam da ética que, na realidade, são corruptos, são desonestos. E parece que a ética teria que lembrar a fala de Rui Barbosa, há quanto tempo? E saber que isso é cultural. Que o Rui Barbosa dizia que, de tanto ver triunfar as nulidades, ele tinha vergonha de ser honesto. E parece que está cada vez mais forte isso aqui, na sociedade que nós vivemos. E o estudo da ética é tão dinâmico quanto a ciência que nós estudamos, que é a psicanálise. A ética é enriquecida a cada dia e ela se torna mais completa e necessário o seu conhecimento. Estamos estudando a partir da base filosófica, começando com a razão, seguida pela verdade, entendendo o que é a verdade, continuando pela dialética, chegando à ética e à moral. E assim nós vamos concluir os princípios da ética psicanalítica que envolve todo esse campo de conhecimento. Aspectos legais, formais, estatutários, regimentais, bem como as atribuições que têm as entidades psicanalíticas e sindicatos específicos no Brasil. Iniciamos a partir da conscientização do que seja ética, valores, moral, responsabilidade e assim por diante. Para compreender os compromissos que nós temos na nossa profissão, tanto horizontais quanto verticais. Nós precisamos ser realmente muito éticos. E na ética, no consultório, nós podemos conversar sobre tudo com o nosso paciente. Fora do consultório, não podemos conversar sobre os nossos pacientes. É necessário preservar isto de uma forma muito importante. Aqui me lembro algo que aconteceu comigo logo que eu vim para cá, a falta de ética e a inveja. Eu fazia bastante entrevista em televisão, e no domingo eu dei uma entrevista numa televisão aqui de Itajaí, que é de um grupo evangélico, no domingo à noite, das 10 às 11 horas. E eu estava explicando que era psicanálise, falando do curso de psicanálise. Aí uma psicóloga de Navegantes, desinformada e narcisista, ela entrou ali e fez perguntas inquisitórias.
E eu respondi com a maior tranquilidade que, para ser um psicanalista, não precisava ser médico nem psicólogo, que isso pode ser feito por qualquer pessoa que tem um curso superior de qualquer área, desde que complete o curso de psicanálise. Aí ela pesquisou, tinha material de divulgação, juntou material meu de divulgação e fez uma denúncia no Ministério Público contra a minha pessoa. Um belo dia eu estou lá no meu apartamento, morava no balneário, conversando com uma pessoa que estava lá comigo, toco o meu celular, eu atendo, o cara se identifica, que é da Polícia Federal. O senhor está intimado a uma oitiva dia tal, tal, tal e tal. O que é isso? Por que eu estou tendo essa intimação? Porque o senhor está envolvido num processo crime. Caramba! E quando é isso? Ah, dia tal, às tantas horas. Onde é? Em Itajaí, a base. Ok, eu irei sim. Imagina, você recebeu um telefonema desse, identificando que realmente era da Polícia Federal e que você está com processo crime. E eu, com uma pessoa conversando comigo, fazendo consulta. Eu não podia demonstrar nada, nada, nada do que estava acontecendo e da emoção que bateu. A barriga da perna tremia. Depois que essa pessoa saiu, aí sim, aí que eu senti as pernas tremerem. Mas aí entrei em contato para saber o que era esse processo. E falou, uma denúncia que a psicóloga fez contra a sua pessoa, que você não pode exercer a psicanálise. Eu juntei, portanto, toda uma documentação, peguei o livro do que é a psicanálise, tem o livro Direito à Psicanálise, que é do um companheiro, um amigo também lá do Rio de Janeiro, doutor Chaya, também foi meu professor, e ficamos amigos. Ele é advogado e ele escreveu um livro sobre direito e psicanálise. Existia, portanto, uma perseguição da psicologia com a psicanálise, porque a psicanálise queria se empoderar e se apoderar, a psicologia queria se empoderar e se apoderar da psicanálise, dizendo que a psicanálise pertencia à psicologia. Tive que contratar um advogado, evidentemente, e fizemos toda a nossa defesa. Ganhei de cara. Aí, quando terminou, o meu advogado falou assim: bom, agora cabe te mover um processo contra ela por danos morais. Isso aí. Eu disse, sim, eu sei que cabe. Mas está resolvido? Está resolvido. Então, não. E pensa o seguinte: merda, quanto mais mexe, mais fede. Então, não tenho interesse. Não vou fazer processo contra ela. Está resolvido? Está resolvido. Então, tá bom. Aí estou legalizado agora aqui em Santa Catarina, assim está. Foi bastante difícil esse período. Recém-chegado aqui, estava com um ano aqui. E existiam dificuldades. Quando entrava também no município para fazer uma nota fiscal, não existia classificação fiscal de psicanalista. Hoje tem, graças a esse trabalho todo que a gente foi desenvolvendo aqui, mostrando aqui a psicanálise, apresentando toda a documentação. E hoje está para todo o Brasil. Vocês vão ver outras coisas também mais para frente. A falta de ética, os ciúmes que as pessoas têm, o que elas provocam com os outros.
Eu fui muito ético, respondi, e não quis tirar vantagem daquilo, porque foi uma situação incômoda. Por que me vingar de uma pessoa? Não tem motivo para isso. Simplesmente acabou, acabou. Ótimo. Vamos trabalhar e vamos tocar para frente. Então, nós vamos ver aspectos legais, que nós vamos aprofundar neles, aspectos formais, estatutários e regimentais. E também as atribuições que têm as entidades psicanalíticas e sindicatos específicos no Brasil. Sindicato, entre aspas. Na realidade, o psicanalista não tem que se sindicalizar. Existem aí sindicatos de psicanálise, as pessoas vão se querem, mas eles não influenciam em nada. Não tem órgão de classe, quer dizer? Sim, de classe. Que nem a OAB, Cresci, que não faz nada, só cobra anuidade. A OAB já é diferente porque a OAB ela é uma instituição já tradicional, onde, para se formar advogado, ele tem que passar pela prova da OAB, né? Para receber realmente a carteirinha de advogado. Tá. Nas entidades particulares, como é o caso do Instituto Diego, tem que cumprir aquilo que foi colocado como regimento interno para a formação. Cumpriu com todos os quesitos, está tudo dentro da lei. Eu enviei para vocês, inclusive, no começo do curso, a regulamentação da psicanálise. Então, nós iniciamos a partir da conscientização do que seja ética, valores, moral, responsabilidade, e assim por diante, para compreender os compromissos que nós temos nessa profissão, tanto horizontais como verticais. Amplo, bem amplo. Entendemos que nossas responsabilidades são altíssimas, pois lidamos com o sofrimento humano. E que as expectativas da sociedade diante do psicanalista nos impõem zelo extremado, competência apurada e elevada consciência moral. Se formos éticos, tanto quanto esperam de nós, certamente que o futuro da psicanálise será triunfante. Só depende da nossa postura e crescimento da credibilidade, que a todos cumulará de sucesso e respeito. Ainda recentemente, no encontro com umas amigas, o Álvaro também foi meu convidado, estávamos conversando e tinha uma moça que eu ainda não conhecia, e ela me perguntou, e como que é, me conta, como é que é o perfil do paciente hoje online? Que coisa, não? Ela não tem ética nenhuma nesse sentido, porque eu vou falar do perfil, e eu falei com muita clareza, nada mudou, o perfil é o mesmo, neuróticos. Lembra, Álvaro? Lembro, sim. Neuróticos. Nós tratamos de Bastante neurose, são claro. neuróticos. Agora, se é presencial, se é online, Mesma coisa. o perfil é o mesmo, não mudou nada. Eu acho que eu queria puxar assunto contigo. Encerrou o assunto, lembra? Sim. Então, o conceito de pessoa moral se aplica apenas ao sujeito enquanto ele é parte de uma coletividade. E a ética é a disciplina crítica normativa das normas do comportamento humano, mediante as quais o homem tende a realizar na prática atos identificados com o bem. Os projetos de regulamentação da psicanálise como profissão, com estatuto legal, vieram de pessoas ou grupos que desconhecem a nossa formação, o estilo de nossa transmissão e prática. Vários projetos foram realizados, foi levado para o Congresso com o intuito de normalizar a psicanálise dentro de um conselho. A decisão mais adiante é que o próprio conselho
de medicina, deixa claro que a psicanálise tinha que ser livre. Nenhum desses projetos que foram colocados lá foi aprovado pelo Congresso, e muito menos pela comunidade psicanalítica do mundo, que tem se posicionado publicamente contra qualquer tipo de regulamentação ou mesmo regulação da psicanálise. Se tiver uma regulação da psicanálise, tem que se submeter a um conselho, começa então a criar bloqueios. E a psicanálise é total liberdade, com responsabilidade, evidentemente. O Freud sempre se preocupou com o destino da psicanálise depois da sua morte, pois pressentia que o futuro do que havia descoberto não estava garantido, por ser controverso, ser instigante e contra tudo aquilo que a cultura da época conhecia. E que ainda continua hoje, que a maior parte das pessoas não conhece a psicanálise. Desde o começo, soube avaliar a violência das oposições que estava destinada a provocar, devido ao caráter chocante, subversivo e inovador da psicanálise. Quantas vezes eu escutei de psicólogos sem o conhecimento, quando eu falava que eu era psicanalista freudiano, aí ela olhava assim com desdém, dizendo: Freud só pensava em sexo, é um pornô, é pornográfico. Bom, esse é o pensamento, mas não é esta a realidade. Quando, em 1909, o Freud fez uma viagem aos Estados Unidos para fazer várias conferências na Universidade de Clark, em Worcester, Massachusetts, ele tinha consciência do mal-estar que ele provocaria. Com ironia, eu comentava com seus companheiros de viagem: eles não sabem que nós estamos levando a peste. Porque ele ia esparramar um monte de coisa para derrubar vários conceitos. Então, era uma peste. Em virtude dessas características, a psicanálise sofreu, desde os seus primórdios, várias tentativas de desmoralização, perseguições, críticas, oposições ou desvirtuações do seu corpo teórico e da sua prática clínica, como eu também fui vítima aqui de uma perseguição e uma tentativa de desmoralização. Mas entendendo a ética como interiorização do dever, a finalidade dos códigos morais é reger a conduta dos membros de uma comunidade de acordo com os princípios da conveniência geral, para garantir a integridade do grupo e o bem-estar dos indivíduos que os constituem. Assim, o conceito de pessoa moral se aplica apenas ao sujeito enquanto parte de uma coletividade. Se ele pertence a uma outra coletividade, vai estar num outro ambiente de conceitos diferentes. E coube a um sofista da antiguidade grega, Protágoras, romper o vínculo entre moralidade e religião. Quando eu falo em moralidade e religião, eu cheguei a conversar com alguns desses bem religiosos e falavam em psicanálise, mas não sabem o que é psicanálise. Isso é coisa do demônio. Aí nós vamos ver mais adiante o demônio realmente quem são. Aí ele se atribui a frase: o homem é a medida de todas as coisas, das reais enquanto elas são e das não reais enquanto não são. Para Protágoras, os fundamentos de um sistema ético dispensam os deuses de qualquer força metafísica
estranha ao mundo percebido pelos sentidos. Já Trasímaco, que era um outro sofista de Calcedônia, o primeiro a entender o egoísmo como base do comportamento ético. Três questões surgem nos diversos momentos da evolução da ética ocidental. Os juízos éticos seriam verdades ou apenas traduziriam os desejos de quem os formula? Ora, então, é formada uma sociedade e essa sociedade tem normas, regras. E saiu daquela regra, você é afastado, você não está cumprindo com a ética. Quando se organiza grupos de qualquer atividade, também se monta código de ética. Praticar a virtude implica benefício pessoal para o virtuoso, ou pelo menos tem um sentido racional. E qual é a natureza da virtude, do bem e do mal? Diversas correntes do pensamento contemporâneo, intuicionismo, positivismo lógico, existencialismo, teorias psicológicas sobre a ligação entre moralidade e interesse pessoal, realismo moral e assim tantas outras. Detiveram-se nessas questões. Como resultado disso, se demilitaram os dois ramos principais da ética: a teoria ética normativa e a ética crítica ou metaética. A ética normativa pode ser concebida como pesquisa destinada a estabelecer e defender como válido ou verdadeiro um conjunto completo e simplificado de princípios éticos gerais e também outros princípios menos gerais, importantes para conferir uma base ética às instituições humanas e mais relevantes. Quando nós mudamos de ambiente, nós precisamos ter muita ética, né? Preservar a ética no nosso meio ambiente, mas em um ambiente diferente, muita ética. Aqui, para nós, socialmente, encontra com um amigo, encontra com uma amiga, se dá um abraço, se dá um beijinho no rosto quando é mulher. No entanto, vai fazer isso no Japão, vai fazer isso na Índia. Os princípios éticos são outros. A metaética trata dos tipos de raciocínio ou de provas que servem de justificação válida dos princípios éticos. Então, metaética, raciocínio e provas que servem de justificação válida para os princípios éticos. E também de outra questão intimamente relacionada com os anteriores, a do significado dos termos, predicados e enunciados éticos. A metaética está para a ética normativa, como a filosofia da ciência está para a ciência. Quanto ao método, a teoria metaética se encontra bem próxima das ciências empíricas. Tal não se dá, porém, com a ética normativa, porque a ética normativa tem normas, então você conhece as normas, ela já não é empírica. E a metaética é empírica. A ética normativa pergunta: o que eu devo fazer? Já a metaética, o que é bom fazer? O que é o bem? Não o que eu devo fazer, o que é o bem. Aí são valores internos com aspecto da moralidade inserida naquela pessoa. E como posso diferenciar o certo do errado? Nós questionamos durante o curso todo o que é certo e o que é errado. Como falei logo no começo da aula, é certo nós fazemos uma churrascada aqui, mas é na Índia, onde a vaca é sagrada. Não. O que será que eles pensam de nós fazendo uma churrascada?
buscando entender a natureza das propriedades e julgamentos éticos, que vai variar de onde você estiver inserido. Mas tem os seus valores, você tem a sua ética. Desde a época que Galileu afirmou que a Terra não é o centro do universo, ele causou um escândalo na ocasião, desafiando os postulados éticos religiosos da cristandade medieval. São comuns os conflitos éticos gerados pelo progresso da ciência, especialmente nas sociedades industrializadas do século XX. O quanto que teve esse quebra de ética, teve conflito de ética para que haja esse desenvolvimento tecnológico. A sociologia, a medicina, a engenharia genética e outras ciências se deparam a cada passo com problemas éticos. Em outro campo da atividade humana, a prática política antiética tem sido responsável por comoções e crises sem precedentes em países de todas as latitudes. E nós vivemos com a nossa sociedade atual, aqui no Brasil, uma política antiética e que está provocando comoções, crises sem precedentes dentro do nosso país. É interessante também entender como era isso lá no passado, aí 300 anos atrás. Tem um filme, O Físico. O Físico era um jovem muito inteligente. Você tem aí, né? Que beleza, muito bom esse filme. E ele tinha que seguir regras de onde ele estava inserido. Então, uma pessoa morria e não se podia fazer autópsia, era sacrilégio fazer autópsia. E ele perguntava: o que será que tem lá dentro? Até que ele fez escondido, ele fez uma autópsia de uma figura muito importante. E aí começou a descobrir um monte de coisa, e começou a revelar isso. Causou um escândalo naquela sociedade daquela época. E vamos entender, então, a razão e os sentidos da palavra. Geralmente, os conflitos que geram entre as pessoas estão na base da razão. Eu tenho razão, mas nós não escutamos a razão do outro, por que ele fez tal coisa. Ou você fala: eu tenho razão para a minha atitude, eu tenho razão para matar esse cara. Então, são sentidos da palavra que nós temos que entender como que isto funciona. A filosofia realiza como conhecimento racional da realidade natural e cultural das coisas dos seres humanos. Então, filosoficamente, muito profundo. É de onde vem, portanto, a base de uma estrutura da ética. Dizemos que ela confia na razão e que hoje ela também desconfia da razão. Quem é que está com a razão? Nós não sabemos. Quando nós escutamos alguém, ele está expondo todas as razões dele, as razões dele. Mas e a razão do outro que ele está falando? Nós não conhecemos. Se tivesse essas duas pessoas ali, cada um expondo a sua razão, ia acabar numa briga, não é? Porque se tornaram adversários. Nós não dissemos o que é a razão, apesar de ser ela tão antiga quanto a filosofia. Eu estou com a razão. Um desabafo. E ele não tem razão. Para significar que nos sentimos seguros de alguma coisa ou que sabemos com certeza alguma coisa. A certeza que o psicanalista tem é que nós não sabemos nada. Portanto,
Nós não temos a razão, queremos entender a razão do outro, mas não pegamos a razão dele para nós. Neutralidade. Até que essa razão possa perder a força. Também dizemos que, no momento de fúria ou de desespero, alguém perde a razão. Ah, perdi a cabeça. E agredi. Perdi a cabeça e matei. Como se a razão fosse alguma coisa que se pode ter ou não ter. Possuir e perder, ou recuperar, como na frase que segue. Agora está lúcida, recuperou a razão. Você vai no boteco, enche a cara de cachaça e faz aquele monte de merda. No dia seguinte está na ressaca. Aí a mulher diz, agora está lúcido, recuperou a razão. Por que motivo a razão? Essa é uma grande pergunta. Então nós falamos assim, se você me disser as suas razões, eu sou capaz de fazer o que você me pede. Mas eu preciso entender as suas razões. Querendo dizer com isso que queremos ouvir os motivos que alguém tem para querer ou fazer alguma coisa. A razão parece ser alguma propriedade que as próprias coisas teriam, já que teriam uma causa. Usamos a razão para nos referirmos a motivos de alguém. Ele está com razão. A razão dele é assim, a razão dele é errada. Estamos julgando. E também para nos referirmos às causas de alguma coisa, de modo que tanto nós quanto as coisas parecem dotadas de razão, mas em sentido diferente. Esses poucos exemplos já nos mostram quantos sentidos diferentes a palavra razão possui. Eu tenho certeza absoluta. Tem nada, não tem certeza absoluta. Nós temos verdades que acreditamos nelas hoje, mas não são verdades absolutas e eternas. Motivo, causa. E todos esses sentidos encontram-se presentes na filosofia. A filosofia já vem trabalhando essa questão da moral há muitos e muitos anos. A célebre frase de Pascal, filósofo francês do século XVII. O coração tem razões que a razão desconhece. E como a gente escuta isso até hoje, né? As pessoas que se apaixonam uma pela outra. Aí o coração tem razões que a razão desconhece. E ela se perde porque acredita que tem razão. Nessa frase, a palavra razões e razão não tem o mesmo significado, indicando coisas diversas. O coração tem razões que a razão desconhece. São coisas distintas. Razões são o motivo do coração, enquanto a razão é algo diferente do coração. Este é o nome para as emoções e paixões, enquanto razão é o nome relativo à consciência intelectual e moral. Ao dizer que o coração tem suas próprias razões, Pascal está afirmando que as emoções, os sentimentos ou as paixões são causas de muito que fazemos, dizemos, queremos e pensamos. Ao dizer que a razão desconhece as razões do coração, Pascal está afirmando que a consciência intelectual e moral é diferente das paixões e dos sentimentos, e que ela é capaz de uma atividade própria, não motivada, e causada pelas emoções, mas possuindo os seus motivos ou suas próprias razões. E como se justifica, como se encontra a razão para determinados atos, não?
Por identificar razão e certeza, a filosofia afirma que a verdade é racional, por identificar razão e lucidez. Não ficar ou não estar louco. A filosofia chama a nossa razão de luz e luz natural. Por identificar razão e motivo, por considerar que sempre agimos e falamos movidos por motivos. Interessante, mas movidos por motivos. Motivos internos. Nós agimos em busca do prazer constantemente. A filosofia afirma que somos seres racionais e que nossa vontade é racional. Por identificar razão e causa, por julgar a realidade, que a realidade opera de acordo com relações causais. A filosofia afirma que a realidade é racional. Então, digamos assim, eu estou com a vontade de tomar uma garrafa de vinho. Mas aí a razão me diz, você vai tomar uma garrafa de vinho? Está lá no superego. Vai te dar uma ressaca desgraçada. Vai fazer mal para a sua saúde. Mas a minha vontade é muito grande. Ela então é cheia de razão para poder tomar o vinho. Mas não julga a realidade, que opera de acordo com as relações causais. É, Antônio? Oi. O ego equilibrado diria: ah, então toma só 2 taças. Seria isso aí? Quem Pode ser? sabe? Pode Quem ser. sabe? Já encontrou uma forma de driblar. A razão funcionou e controlou a vontade. Na cultura chamada sociedade ocidental, a palavra razão se origina de duas fontes. A palavra latina, o ratio, e a palavra grega logos. Essas duas palavras são substantivos derivados de dois verbos que têm um sentido muito parecido em latim e em grego. Logos vem do grego, legein, que quer dizer contar, reunir, juntar, calcular. Ratio vem do verbo reor, que quer dizer contar, reunir, medir, juntar, separar, calcular. A mesma coisa, né? Algumas vezes eu vi um professor dizer assim a outro: Puta, aquele cara, aquele aluno, trouxe um trabalho irracional. Era um caos, uma confusão, incompreensível. Já o trabalho do fulano era uma beleza, claro, compreensível, racional. Aqui a razão racional significa clareza das ideias, ordem, resultado de esforço intelectual ou da inteligência, seguindo normas e regras de pensamentos e de linguagem. Por isso, logos, ratio ou razão, significa o pensar e falar ordenadamente, com medida e proporção, com clareza e de modo compreensível para os outros. Assim, na origem, razão é a capacidade intelectual para pensar e se exprimir correta e claramente, para pensar e dizer as coisas tais como são. Aí sim, isso dá equilíbrio. Entendendo que nós conversamos com uma pessoa, seja lá quem for, e nós transmitimos uma mensagem para ela, nós estudamos bastante lá em semiologia, mas nós não sabemos o que ela pensou e nem o que ela entendeu. E vai dizer as coisas como são, mas se para ele as coisas não são desse jeito, são de uma outra forma. A razão
É uma maneira de organizar a realidade pela qual se torna compreensível. É também a confiança de que podemos ordenar e organizar as coisas porque são organizáveis, ordenáveis, compreensíveis nelas mesmas e por elas mesmas. Isto é, as próprias coisas são racionais. Então, desde o começo da filosofia, a origem da palavra razão fez com que ela fosse considerada oposta a 4 outras atitudes mentais que vamos ver a seguir. A razão se opõe à mera opinião. É comum, em roda de conversa, as pessoas se manifestam. Na minha opinião, eu acho isso e eu acho aquilo. O psicanalista escuta e deixa falar. Você também tem a sua opinião a respeito. Mas para que expor a sua opinião? Vai valer a pena? Então, a razão se opõe à mera opinião, às emoções, aos sentimentos, às paixões que são cegas. Paixão é cega. São caóticas, desordenadas, são contrárias umas às outras. Ora dizendo sim a alguma coisa, ora dizendo não a essa mesma coisa, como se não soubéssemos o que queremos e o que as coisas são. A razão é vista como atividade ou ação intelectual da vontade, oposta à paixão ou à passividade emocional. Portanto, minha gente, saber enxergar o mundo, tanto por um prisma lógico quanto subjetivo, é essencial para o seu processo individual como pessoa e para o seu processo profissional. É como tirar a viseira do lado do cavalo para poder enxergar horizontalmente. Todas as culturas elaboraram mitos para justificar as condutas morais. E aí está um grande que prevalece hoje no domínio na religião católica. Na cultura do Ocidente, são familiares a figura de Moisés, ao receber no Monte Sinai a tábua dos 10 mandamentos divinos. E o mito narrado por Platão no diálogo de Protágoras, segundo o qual Zeus, para compensar deficiências biológicas dos humanos, conferiu-lhe senso ético e capaz de compreender e aplicar o direito e a justiça. Então, os 10 mandamentos surgiu naquela época, com Moisés, a fim de controlar uma população desvairada e que hoje vivem um falso cumprimento dos 10 mandamentos. O sacerdote, ao atribuir a moral origem divina, torna-se seu intérprete e guardião. Aí ele diz assim, eu sou a palavra de Deus. É muito prepotente, muito pretensioso, né? Eu sou a palavra de Deus. E as pessoas se submetem. O vínculo entre moralidade e religião se consolidou de tal forma que muitos acreditam que não pode haver moral sem religião. Segundo esse ponto de vista, a ética se confunde com a teologia moral. E assim vários discursos são esparramados por aí, são pregados a todo instante, como portadores da voz de Deus, coisas criadas pelo próprio homem. Nos princípios racionais, a filosofia considerou que a razão, ela opera seguindo certos princípios que ela própria estabelece e que estão em concordância com a própria realidade.
mesmo quando os empregamos sem conhecê-los explicitamente. Que interessante, não? A razão opera e a gente não conhece explicitamente o porquê. O conhecimento racional obedece a certas regras ou leis fundamentais que respeitamos até mesmo quando não conhecemos diretamente quais são e o que são. Nós as respeitamos porque somos seres racionais e porque são princípios que garantem que a realidade é racional. E quando nós entramos num ambiente diferente daqueles que nós estamos acostumados, nós então temos que observar a conduta ética dentro daquele ambiente. Se nós vamos para o fórum, entrar no fórum, já a conduta ética lá começa na vestimenta, terno e gravata. Quando se entra na Assembleia Legislativa, lá também estão de terno e gravata. Interessante isso, não? Há regiões em que o terno e gravata é um símbolo. E se você fica sem o terno e gravata, você está fora do contexto. Como eu vim de São Paulo, trabalho profissional em São Paulo como executivo de empresa multinacional e as atividades, relacionamentos com outros executivos. Traje oficial, terno, gravata, sapato social. Sapato de cromo, aí isso mostrava que era o bambambam. Bam, bam. Quando vim para cá, que eu comecei a fazer as primeiras palestras, eu colocava paletó e gravata. Eu não tinha uma calça jeans. Era só sapato. E aí, olhando o ambiente, nossa, estou por fora desse ambiente aqui. Aqui é outro costume. Aqui é sapatênis, as mulheres de rasteirinha, é calça jeans e camiseta, que, aliás, é muito mais confortável. Tive que me adaptar para poder estar integrado nos costumes aqui da região, ou seja, a razão local. Então, nós as respeitamos porque somos seres racionais e porque são princípios que garantem a realidade e a racional. E nós precisamos agir de acordo com na realidade do ambiente que nós estamos. E também tem o princípio da identidade. Vocês podem olhar esse quadro aí. O que significa esse quadro? Eu não vou fazer a interpretação deles. Cada um faz a sua. Se alguém quiser falar. Portanto, quando nós pensamos no princípio da identidade, A é A, ou o que é. Então, tem gente que afirma, não, o que é, tem que ser assim. A razão dele é que tem que ser assim. O que é. Mas a minha razão não é essa. Eu quero saber o que é na maneira como eu enxergo o que é uma explicação. O que é uma determinada imagem, uma determinada coisa. O princípio da identidade é a condição do pensamento e sem ele nós não podemos pensar. Uma coisa, seja ela qual for, um ser da natureza, uma figura geométrica qualquer, um ser humano, uma obra de arte, uma ação, só pode ser conhecida e pensada se for percebida e conservada com sua identidade. Mas nós não temos a identidade, como é que nós vamos formar uma razão para isso? Um matemático, ao definir o triângulo como figura de três lados e três ângulos,
Não só nenhuma figura que não tem esse nome de lados e de ângulos poderá ser chamada de triângulo, como também todos os teoremas e problemas que o matemático demonstrar sobre o triângulo só poderão ser demonstrados se, a cada vez que ele disser triângulo, soubermos a qual ser ou a qual coisa ele está se referindo. O princípio da identidade é a condição para que possamos definir as coisas e possamos conhecê-las a partir de suas definições. Se não temos a identidade, nós não podemos defini-la. Então, melhor, eu não sei. O princípio da não contradição, também conhecido como princípio da contradição, cujo enunciado é A é A, e é impossível que seja ao mesmo tempo e na mesma relação, não há. Assim, é impossível que a árvore que está diante de mim seja ou não seja uma mangueira. Que o cachorrinho de Dona Filomena seja ou não seja branco. Que o triângulo tenha ou não tenha três lados e três ângulos. Que o homem seja ou não seja mortal. Que o vermelho seja ou não seja vermelho, e assim por diante. Então, nós vamos encontrar aí este princípio da não contradição. Porque precisamos aprender a fazer a identificação. Sem o princípio da não contradição, o princípio da identidade não poderia funcionar. O princípio da não contradição afirma que uma coisa, uma ideia, que se nega a si mesmas, se autodestroem, desaparecem, deixam de existir. Afirma também que as coisas e as ideias contraditórias são impensáveis e impossíveis. Quando a pessoa fica perplexa, como não? Porque ela tem a razão dela, então como não? Ela quer argumentar? Mesmo quando temos um teste de múltipla escolha, nós escolhemos apenas entre duas opções. Ou está certo ou está errado. E não há terceira possibilidade ou terceira alternativa. Pois entre várias escolhas possíveis, só há realmente as duas, a certa e a errada. Então, eticamente, precisamos questionar o que é certo e o que é errado. Aí vai envolver a moral e vai envolver a ética, as regras. Princípio da razão suficiente, que afirma que tudo que existe e tudo que acontece tem uma razão, causa ou motivo. Para existir ou para acontecer que tal razão, causa ou motivo, possa ser conhecida pela nossa razão. É que a gente vê lá naquela brincadeira lá do professor Zavalli, por que razão, motivo eu devo te atender? Por que razão, motivo você está fazendo isso? Então, o princípio da razão suficiente costuma ser chamado de princípio da casualidade, para indicar que a razão afirma a existência de relações ou conexões internas entre as coisas, entre fatos ou entre ações e acontecimentos. Aí começa a formar a razão. Mas cada um com sua razão. Às vezes nós comentamos com uma outra pessoa sobre uma determinada situação e falando de uma outra pessoa, olha, a fulana é médica e ela não quer tomar vacina. Ela não acredita na vacina. Que tipo de médica que ela é? Homeopata? Ah, eu entendo. Eu entendo.
é que a homeopatia tem outra maneira de pensar. Vai entender o quê? Nada. E como que a gente vai saber por que ela tem o motivo dela de não querer tomar vacina? Só porque ela é uma médica homeopata? Não, ela tem motivo dela. Quando nós vemos aí, lá no Canadá, a greve lá dos caminhoneiros, e que o governo paga $100 para quem vai tomar vacina, e se tornou obrigatório. E eles fizeram a greve porque eles querem a liberdade deles, não querem ser obrigados a ir lá tomar vacina. Quem é que está com razão? É questionável, né? Então, vamos ampliar um pouco a ideia de razão. Até aqui se constitui o ideal de racionalidade, que é criado pela sociedade, o ideal de racionalidade. Sociedade europeia ocidental, que sofreu alguns abalos profundos desde o início do nosso século. Nós viemos dessas origens também. Um primeiro abalo veio das ciências da natureza, ou mais precisamente da física, e atingiu o princípio do terceiro excluído. A física da luz, ou óptica, descobriu que a luz tanto pode ser explicada por ondas luminosas, quanto por partículas descontínuas. Isto significou que não se podia dizer ou a luz se propaga por ondas contínuas, ou se propaga por partículas contínuas. Como exigiria, portanto, o princípio do terceiro excluído. Mas sim que a luz pode propagar-se tanto de uma maneira como de outra. E vai aumentando a confusão. No princípio da indeterminação, a teoria da relatividade mostrou que as leis da natureza dependem da posição ocupada pelo observador. Isto é, pelo sujeito do conhecimento. E, portanto, para um observador situado fora de nosso sistema planetário, a natureza poderá seguir leis completamente diferentes. De tal modo que o que é o espaço e o tempo para nós poderá não ser para outros seres, se existirem fora da galáxia. A geometria que seguimos pode ser, pode não ser, a que tenha sentido no outro sistema planetário. O que pode ser contraditório para nós, poderá não ser para habitantes de outras galáxias e assim por diante. Então, hoje você tem notícias de superação de tecnologia, principalmente na questão aeronáutica, aeroespacial. Já tem avião a jato, desenvolvido, evidentemente, para a guerra, e assim é o ser humano, que voa a 7.200 km por hora. E, recentemente, também a ciência descobriu uma forma de um motor de propulsão que pode viajar em velocidade superior à velocidade da luz. Então, nós não temos nada definido. Nós não temos conhecimento suficiente para poder afirmar, ter razão do que eu estou falando. A minha razão vai para o brejo. Velocidade da luz. Sim. Superior à velocidade da luz. Olha só, segundo as teorias, se viajar a velocidade da luz, volta no tempo. Pode voltar no tempo, como também avança no futuro, na velocidade da luz. Uma viagem daqui a Marte levaria 8 horas. E chegaria um ano mais novo. Começa a ficar interessante, viu? É fantástico. Então, há coisas que nós não podemos dizer que nada é absoluto. É. Mas então, vamos lá. Quando eu estava na faculdade, eu pensava, vou me formar
E vou trabalhar, vou botar uma imobiliária lá na Lagoa da Conceição, em Florianópolis. O telefone sem fio era desse tamanho. Se eu vou ter um telefone sem fio, sei lá, um saco plástico, e vou ficar lá na Lagoa da Conceição e vão me ligar, ó, tem um cliente aqui na imobiliária, corre para cá. Eu gosto de... Tinha prancha de windsurf, gosto de surf. Era o projeto. Logo que me formei, comecei a pensar nessas coisas, surgiu o celular. Agora tem celular de pulso, a prova d'água. Nossa, realidade e ficção quase que se misturam. Aquele tijolão com antena, Isso. não tinha sinal, tinha que ter Achava que uma era antena antenona. transmissora, tem que ter antena Trilha, transmissora em vários lembra? Trilha, lugares. celular. E vai evoluindo. Aquilo E lá ainda, já é obra de museu. e ainda estamos muito atrasados ainda É. em telecomunicação. Então, com a palavra razão europeia ocidental, parece que é difícil a gente falar numa outra razão que seria própria de outros povos e culturas. Dentro do próprio país, nós temos povos e culturas totalmente diferentes, em locais bem próximos. Como eu já contei para vocês, ali de Brusque, que tem uma origem alemã, ao lado de Brusque, quase que emendado com Brusque, uma cidadezinha chamada Guabiruba, germânica também, mas com uma tradição arraigada com aquele povo que é a sociedade do Pils-Níquel. E que Brusque, gente que eu tratei de Brusque, não conhece o que é o Pils-Níquel. E outros conhecem o que é o Pils-Níquel porque viveram aquele estágio lá na cidade de Guabiruba. Então, ele tem uma sociedade do Pils-Níquel. Eles têm razão para isso? Tem, para eles tem. Para nós, não. Porque a cultura do medo, a educação pelo medo, agressiva, e não a educação pelo carinho, pelo amor. E quem é que está com razão? Então, Eu no estava entanto... vendo, Antônio, Hã? numa sociedade indígena, um membro pode optar de sair de lá, Sim, vir para a civilização. Então, num caso prático que eu sei, teve uma pessoa que saiu de lá sim. e se arrependeu, viu a sociedade, foi discriminado, resolveu voltar. Aí ele teria duas situações que ele teria que enfrentar. Ele teria que oferecer para que os, vamos dizer, quem sabe o cacique, quem sabe as autoridades de lá, A tribo. decidissem na tribo qual membro seria amputado. Seria a primeira, vamos dizer, o que teria que pagar para isso. E a segunda, ele teria que ter as mãos, vamos dizer, arranhadas e que ela fosse colocada, uma mão, dentro de um lugar onde tem formigas e ficasse lá por um tempo que eles decidissem. O braço que fica gigantesco, enorme assim, a mão, de inchado pelo ataque das formigas. E como se não bastasse isso, tem que ter um membro cortado. Podia ser um pedaço da orelha, um dedo, vai saber o que, né? E eles se acham com certo fazer isso aí, porque eles não querem influência do branco na aldeia indígena. Sim, bem isso E eles mesmo. acham que tem razão nisso. De Uhum. repente, eles têm razão de que eles pensam. Então, lá tem a razão deles. É, É cultural. para nós é absurdo, para eles é alguma coisa É. completamente lógica. E quem vive lá tem essa norma. E isso Uhum. tem que ser cumprido. Nós vamos ver, portanto, que os estudos antropológicos mostraram que precisamos reconhecer a nossa razão e a razão deles. E se trata de uma outra razão, e não da mesma razão em diferentes graus de uma única evolução. Nós temos a nossa razão, mas ela não é absoluta. Qual é a razão do outro? Nós podemos aceitar a razão do outro? Ou ele é obrigado a aceitar a nossa razão? Eu sou católico e você é evangélico.
Aí vou dizer que o evangélico não presta, e o evangélico vai dizer que o católico não presta. Ora, não falam que o Deus é universal? Então, tem aí uma complicação e um desentendimento cultural. A indeterminação da natureza, pluralidade, e denunciados para o mesmo objeto, polaridade e diferenciação das culturas foram alguns dos problemas que abalaram a razão em nosso século. E que abalam a situação política que nós estamos vivendo. Depois de todo o escândalo que nós já passamos, estão aí novamente aqueles caras todos se projetando, e é uma discussão de classes. Vota nesse, vota naquele. Qual é a razão? Então, por que motivo razão, né? A esse abalo devemos acrescentar dois outros. O primeiro deles foi trazido por um não filósofo, Marx, quando introduziu a noção de ideologia. Olha aí, ideologia. Estamos falando de política agora. Ideologia política marxista. O segundo também foi trazido por um não filósofo, Freud, quando introduziu o conceito de inconsciente. Não existia inconsciente. Fatos como estes, as descobertas na física, na lógica, na antropologia, na história, na psicanálise, levaram o filósofo francês Merleau-Ponty a dizer que uma das tarefas mais importantes da filosofia contemporânea deveria ser a de encontrar uma nova ideia da razão, uma razão alargada, na qual pudesse entrar os princípios da racionalidade definidos por outras culturas e encontrados pelas descobertas científicas. É bastante ampla essa questão, né? Então, e a verdade? E a mentira? A verdade como um valor. Não se aprende filosofia, mas se aprende a filosofar. Já disse Kant. A filosofia não é um conjunto de ideias e de sistemas que nós possamos aprender automaticamente. Não é um passeio turístico pelas paisagens intelectuais, mas é uma decisão ou deliberação orientada por um valor, a verdade, em busca da verdade. É o desejo do verdadeiro que move a filosofia e suscita filosofias. Afirmar que a verdade é um valor significa o verdadeiro confere às coisas, aos seres humanos, ao mundo, um sentido que não teriam se fossem considerados indiferentes à verdade e à falsidade. Dificuldades para a busca da verdade nós encontramos em nossa sociedade, e é muito difícil despertar nas pessoas o desejo de buscar a verdade. Aquelas que têm a sua verdade como absoluta não aceitam a verdade do outro. Ou seja, ela tem a sua razão e outra razão totalmente diferente da dela. Pode parecer paradoxal que assim seja, pois parecemos viver numa sociedade que acredita nas ciências, que fluem por escolas, que recebe durante as 24 horas diárias informações vindas de jornais, rádios e televisões, que possuem editoras, livrarias, bibliotecas, museus, salas de cinema e de teatro, vídeos, fotografias e computadores. E hoje, com essa enxurrada que nós temos da comunicação instantânea, através do WhatsApp e assim por diante. Videochamadas. A gente recebe informações aqui pelo WhatsApp, notícias,
e vem a informação, de onde veio essa fonte? Será que isso é verdade? Eu não posso passar para frente porque eu não tenho certeza. Mas as pessoas viralizam a internet com falsas verdades. A propaganda nunca vende um produto dizendo o que ele é. Por isso está aí um produto, o Aurélio, bom para burro. O que ele é e para que serve? Ela vende o produto rodeando de magias, belezas, dando-lhe qualidades que são de outras coisas. A criança saudável, o jovem bonito, o adulto inteligente, o idoso feliz, a casa agradável, produzindo um eterno faz de conta de fantasia. Ele tem razão para fazer isso? Tem. Ele tem razão porque ele quer vender. Ele precisa desenvolver o conhecimento de determinado produto, então ele cria fantasias. E com isso cria desejos. Uma outra dificuldade para o desejo da busca da verdade vem da atitude dos políticos. Nós estamos aí, que a gente vê nossa sociedade abismada com o que acontece, nos quais as pessoas confiam ouvindo seus programas, suas propostas, seus projetos, enfim, dando-lhes o voto e vendo-se depois ludibriadas, não só porque não são cumpridas, mas as promessas, mas também porque há corrupção, mau uso do dinheiro público, crescimento das desigualdades e das injustiças, da miséria e da violência. E quando as pessoas vêm falar de política, aí eu brinco com eles assim: você sabe como é que o político diz sim? Assista o Chaves. Como é que o Chaves diz sim? Balançando a cabeça, não. E sabe como é que ele diz não? Balançando a cabeça como sim. É tão massificante, tanto que vem, que nós acabamos generalizando o político como tudo isso. Pode ser que no meio tenha algum político bom. Pode ser. Pode ser. Essas dificuldades podem ter o efeito oposto e suscitar em muitas pessoas dúvidas, incertezas, desconfianças e desilusões que as façam desejar conhecer a realidade, a sociedade, a ciência, as artes, a política. Começa a não aceitar o que lhes é dito. Eu participei de um grupo político em São Paulo e estive em reunião com pessoas bem expressivas, uma delas, Alckmin, o, aquele que é senador também de São Paulo, me falta o nome dele agora, e entre a conversa deles diziam assim, não, mas as pessoas dizem assim, eu não me envolvo com a política, eu não quero saber de política. Aí eles dão risada assim, mas eles são submetidos a nós que somos políticos, que nós é que fazemos as leis, nós é que mandamos. Eles têm consciência disso. Kassab me falou isso. Muitos começam a não acreditar no que lhes é mostrado. E como Sócrates, em Atenas, começa a fazer perguntas, a indagar sobre fatos e pessoas, coisas e situações, a exigir explicações, a exigir liberdade de pensamento e de conhecimento. Isso é a partir de Sócrates, em Atenas, há quantos anos atrás? Séculos atrás. Isso aqui é uma coisa fantástica. Isso aconteceu aqui comigo. Na turma 3, não, turma 4, me procurou um pastor
ali dos Gideões, um baiano, mas está aqui em Camboriú, dos Gideões, e queria fazer o curso de psicanálise, e ele é estudante de psicologia. Ok, vamos lá. Aí foi para o meu consultório, ficou apavorado. Quando ele assistiu à aula de sexologia, ele não aguentou. Ele virou para os outros alunos, que pesado, não? E saiu, não deu mais satisfação nenhuma. Sumiu. Um ano depois, a igreja dele lá de Camboriú lançou curso livre em psicanálise clínica cristã, mestre em psicanálise eclesiástica, doutor em psicanálise eclesiástica, PhD em psicanálise eclesiástica, Ordem Internacional dos Psicanalistas. Que coisa, não? A falta de ética absoluta. Isso aqui eu tenho isso impresso, guardado comigo. Então, ele diz assim: a filiação na Sociedade Internacional de Psicólogos e Pastores. Mas, peraí, o que tem? Pastor com psicólogo. Ordem Internacional de Psicanalistas, ordemfederal.com.br. Não existe isso. São pessoas que pretendem dominar, não têm ética. Curso livre em psicanálise clínica cristã. É um extraordinário conteúdo. Esse curso é para você que tem interesse em não perder de vista os aspectos da religiosidade que influenciam a personalidade. Olha aí que coisa. O desenvolvimento, os relacionamentos e a saúde mental. Enfim, um curso inédito que irá impactar a sua forma de ver e pensar a vida em ministério. De 12.500 por 24 de 120. Desconto de 10.220. Barbado. Depois eu soube que esses caras foram presos lá por estelionato. Polícia Federal baixou lá. Que coisa, olha quanta coisa aqui. Cadê a moral? Cadê a ética? A razão dele, tem a razão dele, mas a nossa razão é outra. Kit psicanalista eclesiástico. Olha, eclesiástico, então não é psicanalista, porque você está submetido a uma ordem, você está submetido a um superego. Cadê o ser humano? Então, nós podemos, dessa maneira, distinguir dois tipos de busca da verdade. Nós somos prisioneiros de determinadas verdades que estão dentro de nós e geramos dúvidas. Então, o primeiro tipo de busca é o que nasce da decepção, da incerteza e da insegurança. E, por si mesmo, exige que saiamos de tal situação readquirindo certezas. Readquirindo certeza, mas tem certeza absoluta. Quando a pessoa diz, eu sei o que eu estou fazendo, pode estar certo que ela não sabe o que ela está fazendo, está totalmente perdida. O segundo é o que nasce da deliberação ou decisão de não aceitar as certezas e crenças estabelecidas. De conhecer as experiências de outras atividades em seu benefício. Então, a razão por que outras atividades agirem de tal forma e não tiveram sucesso, você vai formando a razão também do seu procedimento. Então, crenças estabelecidas de ir além delas e de encontrar explicações, interpretações e significados para a realidade que nos cerca. Esse segundo tipo é a busca da verdade na atitude filosófica. Para o psicanalista, nós não entendemos, mas podemos pensar assim, o que será que ele está querendo dizer? O que isto significa para ele? Não estou entendendo.
Como disseram os filósofos Sartre e Merleau-Ponty, somos seres em situação. E a verdade está sempre situada nas condições objetivas em que foi alcançada. Está sempre voltada para compreender e interpretar a situação na qual nasceu e qual volta para trazer transformações. Nós não escolhemos o país, não escolhemos nosso nome, não escolhemos a data em que nós nascemos. Na maioria, nem fomos programados para a fecundação. Foi o tesão mesmo, foi a paixão. E não se cuidaram, e lá veio a maioria. Aí, a família, a classe social em que nascemos, também não escolhemos. O jeito como nós somos, nós não escolhemos. Aí é interessante que o caipira chegou lá e falou: você foi visitar a sua irmã? Eu fui lá visitá-la também, mas você é loira e ela é morena. Tem certeza que é sua irmã? Tenho. "Ah, mas vocês são farinha do mesmo saco?" Assim, nós somos farinha do mesmo saco, só que a mandioca era outra. Mas, Mandioca amarela, mandioca branca. mas Mas então, nós vemos a essa não situação. ser escolhido, Como é que é? essa não ser escolhido é uma verdade, né? Não temos, estamos Sim. aqui, não escolhemos nada, nem nome, nem quando a gente quis vir, nem nada. Até tem uma mais sutil que a uma mais. Eu tenho um amigo, ele é médico, também meu aluno, ele usa o nome de Auster, mas o nome dele é Auster Clínio. Você me lembrou de uma história de índio. É. Aí ele me fala: Antônio, como é que eu vou usar esse nome? Pensei um pouquinho. Legal, é um estigma. Como estigma? Você tem clínica, Auster Clínica. Entendeu? A brincadeira. E assim o cara fica à vontade. Ele não queria aquele nome de jeito nenhum. Se ele pudesse, ele mudava de nome. E assim várias pessoas querem mudar seu nome. Eu sei Não demais. escolhemos o país, a data, a família, a classe social, o sexo, a nossa condição física, a nossa aparência. Mas nós podemos escolher o que fazer com isso. Daí que eu falei com vocês do Eduardo Torto. Nasceu sem condição nenhuma, totalmente aleijado, mas com uma mãe poderosa. E ele é uma pessoa expressiva, casou, tem filhos. Ele não anda, ele é dependente para tudo. Para ir no banheiro, tem que levar ele no banheiro. Para limpar, ele tem que limpar a bunda dele. E é uma pessoa feliz, coisa maravilhosa, com esse homem. Então, podemos escolher o que fazer com isso. E ele escolheu o que fazer com aquela condição dele, tetraplégico. Conhecendo nossa situação e indagando se merece ou não merece ser mantida. Eu, sem querer, caiu o compartilhamento. Deixa eu ver aqui o que houve. Saiu o compartilhamento. Deixa eu voltar aqui. Estou de volta aí. Não sei o que houve aqui. Eu vou deixar assim o slide, tá?
Então, tudo que nós estamos falando aqui sobre ética, razão, no aspecto filosófico também, nós temos muito que aprender e desenvolver esses valores conosco para que a gente possa viver melhor, não tendo uma verdade como absoluta. E não acreditar no que é mostrado, como Sócrates falou, nós podemos, então, dessa maneira, distinguir dois tipos de busca da verdade. Muito interessante, quando começou a pandemia, nós ficamos dentro de uma prisão absoluta, né? Cada um na sua casa. Não podia sair. Consultório fechado durante 2 anos. A clínica onde eu atendo também fechada durante 2 anos. E tem que arcar com todo o custo para manter o local, né? Mas aí vinha aquelas notícias e as notícias, a rede de notícias é o Plim Plim, né? Que é apavorante. A pessoa não tem opção de ver outros canais. Como eu tenho aquele BTV, eu sou livre de escolha. Então, hoje eu estou assistindo CNN Internacional. É outra história. Então, aqueles números que vinham, proliferou na internet, proliferou, viralizou no WhatsApp. Número de mortes no Brasil. Querendo responsabilizar alguém por essas mortes, chamando de genocida. Ora, interessante que se atribuem todas as mortes a coronavírus. Não existia mais morte do coração, mais morte por derrame cerebral, não existia mais morte por acidente, não existia mais morte por mais nada. Aí, quando se foi feito fazer uns estudos no cartório de registro civil, que lá está atualizado. No ano de 2019, morreram mais pessoas do que no ano de 2020, que foi o top da pandemia. Então, a gente fica assim, abismado, porque nós somos manipulados. Então, voltamos aqui. Podemos, dessa maneira, distinguir dois tipos da verdade. Nós somos prisioneiros, como assim, atrás de uma grade. O primeiro é que nasce da decepção, da incerteza e da insegurança. E, por si mesmo, exige que nós saiamos de tal situação readquirindo certezas. O slide está aparecendo bem para vocês? Então, Ok. Tá? O segundo é que nasce da deliberação ou decisão de não aceitar as certezas e crenças estabelecidas que jogam para cima de nós. Temos que voltar lá em Sócrates, a liberdade de pensamento. De ir além delas e de encontrar explicações, interpretações e significados para a realidade que nos cerca, que não entendemos. Esse segundo tipo é a busca da verdade na atitude filosófica. Então, voltando aqui, como disseram os filósofos e Malebranche, somos seres em situação. A situação que nós estamos inseridos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Eu vou tirar dos slides, então, para a gente conversar um pouco. Amanhã, 19h45, estaremos aqui juntos novamente.